Olá, eu sou Caroline Arcari e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como fazer autoproteção para proteger as crianças contra a violência sexual e também o que fazer quando a gente suspeitar de alguma situação ou alguma criança fizer uma revelação espontânea. Bom, a autoproteção, como eu já disse em outros vídeos, ela tem que acontecer de forma contínua. A criança, em cada fase do desenvolvimento, ela vai ter ferramentas e possibilidades diferentes de absorver alguns conteúdos. Então, desde que a criança é bebê, a gente pode fazer autoproteção. Como é que a gente faz isso? Eu costumo dizer assim, quando há dúvida, que uma criança ela aprende a falar mamãe, ela aprende a falar água, ela aprende a falar papai, au au, porque a gente repete desde que ela é muito pequenininha. Ela não acorda do nada e aprende a falar mamãe. Ela aprende isso porque ao longo dos meses, das semanas, a gente estava o tempo todo falando, vem com a mamãe estava com saudade, né? Ai, esse é o neném mais lindo da mamãe. Então ela ouve tanto que ela vai criando as habilidades, percebendo por meio da imitação, ela vai testando os sons até falar mamãe. Então a autoproteção, ela funciona da mesma maneira. Assim que a criança nasce, a gente já precisa criar um ambiente seguro. E a partir desses momentos em que a gente está interagindo com a criança, trocando fralda, dando banho, a gente já pode dar nome para essas partes do corpo, dialogar com a criança. Ah, Carol, mas a criança nessa idade vai entender? Lembrem sempre do exemplo da mamãe. A criança, ela ouvindo e na repetição, ela vai criando esse conjunto de conteúdos de modo que eles vão fazer cada vez mais sentido à medida que ela vai crescendo. Então, quando a gente está trocando fralda, o ideal é a gente falar, olha, agora estou trocando sua fralda, estou passando talquinho no seu bumbum, estou lavando a sua vulva, ou se quiser usar o apelido, pode ser também, estou lavando a sua pepeca, estou lavando o seu pênis, o seu pipi, essa parte do corpo é sua, é por aqui que você faz xixi. Então, desde que a criança é pequenininha, você pode ir contando para ela que o corpo é dela. Você também pode falar, por exemplo, quem são as pessoas que podem dar banho nela. Olha, aqui em casa é a mamãe, lá na creche é a professora tal, a professora Vera, enfim, nome da professora lá que cuida da criança. Então, desde que ela é bebezinha, a gente vai dando nome para essas partes do corpo e sempre criando ambientes seguros para que a criança possa dialogar, para que ela entenda que não precisa ter vergonha de falar sobre essas partes do corpo, né? Que o bumbum, os peitinhos, a vulva, o pênis são partes do corpo, assim como as mãos, o joelho, que a gente não precisa ter vergonha de falar e que são partes íntimas, por isso que a gente protege para não pegar doença e porque na nossa cultura a gente usa roupa. À medida que a criança vai crescendo, ela já precisa saber quem são as pessoas autorizadas a tocarem no corpo dela. A criança, ela também precisa, aos poucos, aprender que esse corpo é dela. E ela só vai aprender isso quando ela perceber também que ela pode dizer não, que os adultos a ajudam a dizer não para outras pessoas. Então, se ela não quer abraçar aquele adulto responsável, fala, olha, a Maria não quer abraçar e tudo bem, vamos respeitar a vontade da Maria porque o corpo é dela. Então a criança ela vai sentindo e se apropriando desse corpo se os adultos vão auxiliando também. Depois a criança ela tem que aprender a dizer não de várias formas. Então ela pode dizer assim, ela pode fazer assim com a cabeça, ela pode falar pare. E todas essas habilidades são coisas que a gente ensina. Um exemplo que dá para treinar em casa, dá para treinar na escola. Quando a gente está fazendo aquela brincadeira de cosquinha, você pode combinar com a criança que vocês vão fazer a brincadeira de cosquinha, né? Desde que a cosquinha nunca pode ir na parte íntima, a cosquinha em outras partes do corpo. Pode ser no sovaco, na barriga, no pé, mas parte íntima não. Essa é a primeira regra que tem que ficar bem clara. A outra coisa na cosquinha, normalmente chega uma hora. O que é engraçado na cosquinha é que a sensação é engraçada, né? Essa sensação de receber a cócega, né? Faz a gente rir. Mas tem um momento que a gente não aguenta mais. Então, combinar com a criança. Quando ela diz não quero mais, o adulto vai parar e vice-versa, né? Assim é uma forma de treinar consentimento. A criança tem que saber que quando ela diz não,
O adulto tem que parar, o colega que está brincando, se ela não quer mais brincar, ela tem que ser respeitada. Se o colega diz que não quer mais brincar de pega-pega, esse colega tem que ser respeitado. Então a criança também vai aprendendo sobre consentimento dessa forma. Além disso, toda conversa sobre sentimentos, emoções, corpo, anatomia, fisiologia, tudo isso também é autoproteção. Agora, a gente tem que combinar uma coisa, não existe autoproteção sem a responsabilidade dos adultos de criar ambientes seguros. O que eu quero dizer com isso? Não é porque a gente vai construir ferramentas junto com a criança que a tarefa é só dela de se proteger. Então, não existe autoproteção sem a nossa responsabilidade em olhar, né, se os adultos estão se relacionando de forma respeitosa com as crianças. Não existe autoproteção sem a gente trabalhar bem na rede de proteção, ou seja, o Estado tem que estar presente. Se você é conselheira tutelar, psicólogo, profissional de saúde, profissional da educação, da segurança pública, do judiciário, todos nós temos que trabalhar de forma articulada para garantir que, quando a criança tem autoproteção, a gente vai conseguir protegê-la e, caso ela precise de ajuda, a gente vai estar lá para acolhê-la. A partir da suspeita, você já pode ir em busca de ajuda. Você não precisa ter certeza se o abuso aconteceu. Por quê? Porque quem faz isso é a polícia, quem faz isso é a instituição do Estado que tem aparato para se proteger, que é a segurança pública. Então, se eu suspeito na escola que uma criança está passando por uma situação de violência sexual, eu não vou investigar. Eu, como professora, coordenadora, gestora, eu nem posso investigar. Eu não posso ficar chamando a família, perguntando para a avó, perguntando para a mãe. Não é função da escola. Assim como não é função da psicóloga, assim como não é função da assistente social. Então, a nossa função não é investigar. A nossa função é, a partir da suspeita, e a lei já nos protege em relação a isso. A gente suspeita e encaminha, a gente não precisa ter certeza, tá? Porque quem vai investigar a partir do encaminhamento do Conselho Tutelar, a segurança pública vai chamar suspeitos, testemunhas, vai ouvir o depoimento de todo mundo para tomar as devidas providências. Então, a gente pode ou notificar para o Conselho Tutelar, e se você é uma instituição, você tem que fazer isso em nome da instituição, assinado com carimbo. Não é a professora, a gestora que faz, o profissional de saúde. É a instituição onde esse profissional está inserido. Se você é um cidadão, uma cidadã que não está na rede de proteção, você pode ir até o Conselho Tutelar, ligar para o Conselho Tutelar. Tem muito Conselho Tutelar que já tem um WhatsApp, ou você pode ligar para o Disque 100. O Disque 100, gente, é um serviço que tem funcionado muito bem, e caso você tenha dúvida também, você não precisa ligar só para oficializar uma denúncia, você pode ligar para tirar dúvidas. Digamos que você tenha percebido que no seu bairro tem um vizinho que fica recebendo adolescentes, meninos para irem jogar videogame, e você está suspeitando que alguma coisa errada está acontecendo lá. Liga para o Disque 100, relata, peça ajuda. Olha, será que isso é suficiente, né? Eu tô estranhando, eu tô achando que nessa casa tá acontecendo alguma coisa, porque são muitos adolescentes que entram lá. A comunidade aqui não tá sabendo o que acontece com essas crianças, com esses adolescentes. Então liga para o Disque 100 e troca uma ideia. Quem tem dificuldade de fazer a ligação, o Disque 100 também tem um chat. Vocês podem conversar por mensagem e digitar, falar ali, lembrando que o Disque 100 tem a vantagem de que você pode fazer uma denúncia anônima, caso você esteja numa comunidade, por exemplo, ou num bairro que tenha crime organizado, que você acha que você vai ficar em risco, é possível denunciar pelo Disque 100. Tá? O importante é que nós da rede de proteção, nós adultos, cidadãos, cidadãs, vizinhos, vizinhas, mesmo que não sejamos profissionais da rede de proteção, nós temos obrigação, nós temos o dever, por lei, de notificar uma suspeita. Então, que nós sejamos essa rede de proteção, igual uma rede de descanso, uma rede mesmo, que quando a criança precisar, ela vai estar muito bem tecida, sem buracos. E aí essa rede
forte, a gente tecendo juntos e juntas é que vai acolher a criança e quando ela precisar a gente vai poder dar afeto, segurança e embalar. Essa criança ela precisa estar segura nessa rede de proteção.